Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre gestão de processos, sobre processos eficazes dentro de uma organização, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não esqueça de marcar o sininho, receber sempre em primeira mão os nossos vídeos do canal da J Soluções. Muito bem, gente. Eu fiz aqui um pequeno resumo para você de como gerenciar processos. Toda e qualquer empresa precisa de processos, tá, gente? A empresa começa a crescer, começa a se desenvolver, precisa se organizar, precisa estabelecer fluxo de tarefas, organograma, e isso é extremamente relevante para qualquer tipo de segmento. Você já deve ouvir falar que franquias têm uma vida, uma sobrevivência no mercado muito maior. Existem pesquisas comprovando isso. Por quê? Porque ela tem processos definidos, porque ela tem toda uma cadeia de estudo já definido, mapeado, para justamente estabelecer como tem que ser trabalhado. Nenhum empresário, a partir do momento que ele começa a crescer, ele tem condições humanas de conseguir visualizar sua empresa num todo. Ele precisa criar departamentos e precisa mapear todos esses processos. Então, assim, eu estabeleci algumas regras que é interessante você, empresário que pretende crescer, que quer buscar expandir os seus negócios, estabelecer isso na sua empresa, certo? É muito importante isso. Mas o que é esse modelo de gestão? Primeiro importante é falar sobre esse conceito. Consiste num conjunto prático de normas e procedimentos que será utilizado para gerir o seu negócio, certo? Ele existe com base em métodos. Existem métodos diversos. Então, por exemplo, tem empresas que buscam certificação de ISO 9001. Todo mundo sabe que para buscar certificação de ISO 9001, que é um certificado com padrão de qualidade, existe todo um critério técnico que você tem que estudar a norma. Tá? Então é importante a gente estabelecer isso. Aí você vai implementar isso, todas essas medidas necessárias, com base na particularidade de cada negócio. Cada negócio tem a sua particularidade que tem que ser atendida, certo? Então é importante a gente frisar isso aqui também. Mas isso tem que ser colocado na cabeça de todo mundo, desde o operacional, lógico, operacional, tático e estratégico, que é a ponta da pirâmide, que é os diretores. Então isso tem que estar enraizado em todo o processo da empresa. Todo o processo pode ser até certo ponto burocrático, mas extremamente necessário. É muito comum, você já deve ouvir falar, por exemplo, aquela pessoa ali não pode tirar férias, por exemplo, porque senão aquele processo vai parar. Não, de maneira nenhuma aquela pessoa pode tirar férias, porque senão a empresa não tem como continuar. Não é dessa forma que a empresa tem a sua continuidade. Nesse momento existe uma falha muito grave aí que pode ser corrigida. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não são importantes. Pessoas são importantes nos processos. Mas eu quero relatar aqui que os processos têm vida própria e assim, consequentemente, a empresa pode sobreviver e andar com as suas próprias pernas, certo? Então, por exemplo, uma pessoa pode tirar férias, normalmente aquele processo vai continuar, mas para que aquilo aconteça, tem que estabelecer uma regra definida, certo? Então, a empresa tem que ter missão, tem que ter visão, tem que ter valores, tem que ter fluxo de tarefas, tem que ter organograma, tudo isso tem que fazer um estudo prévio, montar isso, colocar no papel e assim você iniciar o seu processo de gestão. É fundamental, gente, ter um processo de gestão definido, eficaz, com ferramentas, existem diversas ferramentas no mercado. Por exemplo, carta de controle, organograma, fluxograma, existem vários diagramas, folha de verificação, diagrama de dispersão, tem uma série de ferramentas que é extremamente relevante para você implantar na sua empresa. Muito bem, sistema de gestão, existem diversos no mercado. O que isso importa? O que é interessante você saber? Muito bem, ele ajuda a gerenciar o seu negócio, certo? Ele controla a atividade realizada pelas empresas, ele facilita acesso às informações e ele torna a empresa mais competitiva, além de flexibilizar e dar agilidade nas suas decisões. Então é extremamente relevante, toda empresa precisa sim de um sistema gerencial de gestão, tá? E como identificar qual é o melhor sistema de gestão? Lógico, é uma particularidade de cada empresa, tá? Características importantes: gestão de processos, gestão de resultado, gestão de competência. Então, por exemplo,
gestão de competência. Qual é a competência do diretor? O diretor ele faz isso, isso, isso. Ele planeja, ele faz o planejamento estratégico interno e externo, mapeia o mercado, já monta todas as estratégias no decorrer do ano, estratégia orçamentária. Qual o papel do tático, dos meus gerentes? Organizar tal coisa, gerenciar esses fatos, resolver problemas. Qual o meu papel de operacional, executar a tarefa A, B, C. Então, isso tudo é extremamente relevante. Processos padronizados. Então, por exemplo, para a aquisição de um celular, não é qualquer qualquer vendedor vai fazer do jeito que bem entender. Existe um treinamento, um processo padrão que já foi aí estudado, se foi certificado, que foi analisado, que teve erro, ajuste. Então, esses processos padronizados eles são muito importantes e precisam ser homologados, catalogados, precisa ter uma definição de métricas, definição de uma série de regras para você entender como é importante esses processos padronizados. Existem manuais para isso. Por exemplo, dentro do escritório contábil existe um manual do setor fiscal, manual do setor de processo, manual do setor contábil, manual do departamento pessoal, estabelecendo todas as diretrizes e regras sobre este assunto, tá? Isso, consequentemente, também vai reduzir erros, tá? Consequentemente, tenho certeza que vai reduzir erros e também você monitorar todos esses processos. Eu, como gerente, como gestor, como um papel aqui estratégico, ou os gerentes, eles têm como fazer o monitoramento de todas essas tarefas padronizadas, ok? Maior controle de risco e segurança e também buscar normas certificadas, que também é um fator muito importante, tá? Muito bem, e gente, o que isso vai me servir? Para que isso vai me servir? O que vai me agregar de valor, principalmente nesse momento de pandemia, um momento de dificuldade aí, que as empresas estão buscando se reinventar, se remoldar aí. Muito bem, de forma prática, vai haver um impacto muito grande nas empresas essa pandemia. Todo mundo sabe disso. Existe um novo normal, uma nova roupagem aí de mercado, de demandas, pessoas utilizando muito aí as tecnologias. Então, de forma bem prática é isso. Primeiro, você tem que manter informado de todas as plataformas possíveis, estudar, buscar conhecimento. Então, é interessante que você se mantenha informado, você empresário, conversar com o seu contador, com o seu advogado, acompanhar lives. Lógico, cuidado com essas informações, são notícias eficientes, mas também no mercado existe muitas fake news, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Manter contato com o seu cliente, certo? Então é extremamente relevante você sempre ter esse contato com o seu cliente. Mesmo que você não tenha um contato físico, porque a pandemia hoje está exigindo esse distanciamento, mas o contato que eu digo é o contato pode ser virtual, por videoconferência, sempre alimentando o seu cliente de informação, mostrando o seu produto, certo? Via as redes sociais, via os sites, enfim. Quanto mais informação, o seu cliente sempre vai acompanhar o seu produto ou a sua atividade, certo? Disponibilizar diferentes canais de comunicação de venda. Então, hoje existem diversas formas. Você pode vender pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por aplicativo, por e-commerce. Então, existe hoje diferentes formas de venda, drive-thru. Então, tudo isso é possível. Delivery, atendimento expresso. Então, todos esses canais de venda hoje são possíveis e isso é uma nova tendência que está acontecendo no mercado e extremamente necessário. Também, gente, as dificuldades, tenho certeza, vão aparecer novas oportunidades, novos serviços, novas demandas. Então, o momento que a gente vive é um momento de novas oportunidades também, tá? Você já ouviu falar que aí no passado grandes empresas surgiram em momento de dificuldade, momento aí de situações aí de emergência? Mesma coisa nesse momento. Eu tenho certeza que grandes empresas vão surgir, que grandes negócios vão surgir. Lógico, está tendenciando muito para a área de tecnologia, porque hoje a tecnologia realmente está em evidência devido à pandemia, mas você tem que observar essas oportunidades. Outra questão, criar promoções. É muito comum hoje as empresas criarem promoções, aproveitar as tendências de como está acontecendo hoje. Isso chama a atenção do seu cliente, certo? Então essa promoção ela é muito relevante e isso pode também dar um up aí na sua
no seu produto, no seu segmentação, até porque você está necessitando de caixa, você está com deficiência de caixa, as empresas estão passando por dificuldade, muitas empresas fechadas ou funcionando parcialmente, e isso pode dar um up no seu caixa aí, tá? E aprimorar suas competências, certo? Eu disse hoje diversos cursos online, diversos lives, diversos livros que a gente pode buscar aí conhecimento e assim, consequentemente, buscar alternativas. Então, gente, os desafios são enormes para os empresários contábeis, para os clientes em geral, mas as oportunidades também são inúmeras. E aqui, uma delas é o processo de gestão. Um processo de gestão muito bem definido no seu escritório contábil ou um processo de gestão muito definido em qualquer segmentação, certo? Então, empresas com processo padronizado, com gestão de qualidade, um sistema de controle, avaliação das tarefas, eu tenho certeza que você vai passar por esse momento muito mais forte e, consequentemente, conseguir enfrentar todas essas dificuldades. Tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. Um abraço e até a próxima.